Saudações, torcedores do Fluminense! É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu sei que, assim como eu, vocês estão sempre ligados nas novidades do nosso querido tricolor. Por isso, já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu like, porque a notícia que vamos abordar hoje é de arrepiar. Preparem-se, porque vem bomba por aí! Recentemente, os bastidores do Fluminense foram sacudidos por uma proposta bilionária da Fiat que deixou a torcida em polvorosa. Isso mesmo! Estamos falando de um valor que poderia mudar completamente a realidade do clube. O que parece um sonho para muitos, agora é uma possibilidade real que está sendo discutida. Essa proposta não só pode impactar a estrutura financeira do Fluminense, mas também seu desempenho em campo e a geração de novas oportunidades para os jogadores e para a comissão técnica. Mas antes de mergulharmos nas implicações táticas dessa proposta, é fundamental entender o peso que isso tem para a torcida e para o clube. A proposta é tão robusta que deixou os torcedores divididos entre a alegria e a apreensão. O que fazer com um valor tão alto? Aceitar a proposta? Negociar? Ou até mesmo recusar? Muitas perguntas surgem nesse momento crítico. O que sabemos é que a emoção da torcida está à flor da pele, assim como a expectativa em relação ao que pode acontecer a seguir. É importante ressaltar que o Fluminense, historicamente, sempre teve uma relação tensa com questões financeiras. Muitas vezes, o clube enfrentou desafios que tornaram a gestão administrativa bastante complexa. Agora, diante dessa proposta bilionária, surge uma nova chance de reverter essa situação e dar um impulso significativo ao nosso tricolor. Mas isso vem acompanhado de uma série de decisões que não podem ser tomadas de forma leviana. Todo tricolor deve estar se perguntando, até onde essa proposta pode levar o Fluminense? O que isso significa para o futuro do nosso time, para os jogadores e até mesmo para a nossa rica história? Vamos explorar juntos todos esses ângulos e entender o que realmente está em jogo. Nos próximos capítulos, vamos analisar como essa proposta pode afetar taticamente o time, o que isso significa para o mercado financeiro do Fluminense e como devemos comparar essa situação com outros momentos importantes da história do futebol brasileiro. Fiquem ligados, porque o que vem a seguir é tão emocionante quanto um gol no último minuto. Agora, vamos abordar o ângulo tático da proposta bilionária da Fiat e como isso pode influenciar as decisões do nosso técnico e a formação do time. Com um aporte financeiro dessa magnitude, as possibilidades se ampliam de maneira impressionante. Imagine a comissão técnica tendo a chance de trazer jogadores de nível internacional, aqueles que sempre sonhamos em ver com a camisa tricolor. A chegada de estrelas não só elevaria a competitividade do time, mas também criaria uma nova atmosfera no clube. Jogadores renomados podem inspirar nossos jovens talentos da base, trazendo uma energia renovada e uma vontade de vencer. Além disso, essa proposta bilionária abre portas para melhorias na infraestrutura do clube. Instalações de treino de ponta, centros de recuperação modernos e até reformas no estádio podem se tornar realidade. Um ambiente ideal para os jogadores se desenvolverem é fundamental para que o Fluminense se torne ainda mais forte e preparado para os desafios à frente. Entretanto, é crucial lembrar que a chegada de novos jogadores e a implementação de novas estratégias devem ser feitas com um planejamento cuidadoso. A equipe técnica precisa avaliar as necessidades do time e como cada nova contratação se encaixaria no esquema tático existente. O futebol é um esporte coletivo, e a harmonia entre os jogadores é essencial para o sucesso. Por outro lado, essa proposta pode gerar uma pressão extra sobre o técnico. Com um elenco potencialmente mais forte, as expectativas aumentam e a cobrança por resultados também. O que pode parecer uma bênção, na verdade, se torna uma faca de dois gumes. A torcida, que sempre espera o melhor, pode se frustrar rapidamente se os resultados não aparecerem, independentemente das circunstâncias. Então, a pergunta que fica é: como você, torcedor, imagina que nosso técnico deve lidar com essa situação? O que você acha que é mais importante, trazer novos talentos ou fortalecer o que já temos? Deixe sua opinião nos comentários. A sua voz é vital para a nossa comunidade tricolor. Agora, vamos olhar a proposta bilionária sob um ângulo de mercado.
O que essa oferta da Fiat realmente significa para o futuro financeiro do Fluminense e suas contratações? Quando falamos em dinheiro em grandes quantias, é impossível não pensar nas oportunidades que se abrem. A história do futebol é repleta de clubes que mudaram suas trajetórias graças a investidas financeiras ousadas. Com um aporte significativo como esse, o Fluminense pode finalmente respirar aliviado em termos de finanças. Isso significa não apenas quitar dívidas antigas, mas também investir em novas contratações que possam elevar o nível do time. Imagine a possibilidade de trazer jogadores internacionais de renome, astros que possam não apenas fazer a diferença dentro de campo, mas também trazer visibilidade e arrecadação ao clube. A proposta da Fiat não é apenas um número na mesa, é uma porta aberta para um futuro mais promissor. Por exemplo, clubes que receberam investimentos robustos conseguiram não só reforçar suas equipes, mas também melhorar suas estruturas. O Fluminense poderia, com essa injeção de capital, reformar o centro de treinamento, aprimorar a infraestrutura do estádio e até investir em categorias de base. Isso não só atrai novos talentos, mas também garante que o clube tem um fluxo contínuo de jogadores qualificados, prontos para brilhar nos gramados. Entretanto, não podemos esquecer que uma proposta dessa magnitude traz consigo uma série de responsabilidades. A administração do Fluminense tem que estar preparada para fazer escolhas acertadas, tanto em relação às contratações quanto na gestão de recursos. Cada centavo investido deve ser pensado estrategicamente, visando não só o presente, mas também o futuro do clube. A gestão financeira precisa ser tão ousada quanto a proposta em si, garantindo que o dinheiro não seja apenas gasto, mas sim investido com inteligência. Diante dessa nova realidade, outras empresas podem se interessar em se associar ao Fluminense, criando novas parcerias que potencializam ainda mais o crescimento do clube. Estamos falando de um ciclo virtuoso que pode colocar o nosso tricolor de volta no auge do futebol brasileiro. Patrocínios mais robustos, merchandising ampliado e uma base de torcedores crescente são apenas algumas das possibilidades que podem surgir. Porém, um ponto crucial a ser considerado é a pressão que vem junto com essa possibilidade de crescimento. A torcida, que sempre sonhou em ver o Fluminense brigando por títulos, agora pode ter suas expectativas elevadas a um novo patamar. A pergunta que se impõe é: até que ponto essa pressão pode ser benéfica ou prejudicial? O que você, torcedor, espera dessa nova fase do nosso clube? Deixe sua opinião nos comentários. Estamos diante de uma encruzilhada. A proposta da Fiat pode ser o divisor de águas que o Fluminense precisava, mas é fundamental que todos os envolvidos, desde a diretoria até os torcedores, estejam alinhados e preparados para esse novo desafio. O futuro é promissor, mas depende de decisões acertadas agora. O que você acha que deve ser a prioridade do clube com esse novo investimento? Vamos juntos discutir isso nos comentários. Mudando o foco, vamos agora explorar o aspecto histórico dessa proposta bilionária. O que podemos aprender com outras grandes ofertas na história do futebol brasileiro e quais foram suas consequências? O Brasil já viu clubes se transformarem radicalmente por conta de propostas financeiras que pareciam impossíveis, mas que mudaram não apenas o presente, mas também o futuro do futebol. Um exemplo clássico é o caso do Palmeiras, que na década de 1990 foi alvo de uma proposta avassaladora que resultou na reformulação do time e no surgimento de uma era vitoriosa. Os investimentos direcionados para a contratação de jogadores de grande calibre transformaram o Palmeiras em uma verdadeira potência, trazendo a tão sonhada conquista do título de campeão. Essa mudança não foi apenas financeira, mas também cultural, moldando a identidade do clube e sua relação com a torcida. Por outro lado, também existem exemplos de clubes que, apesar de receber investimentos massivos, enfrentaram dificuldades. O caso do Cruzeiro é emblemático. Com muito dinheiro em caixa, o clube fez contratações que, à primeira vista, pareciam promissoras, mas que acabaram não rendendo o esperado. Isso gerou insatisfação e problemas internos, levando a um colapso financeiro que ainda reverbera na história do clube. Esses casos nos mostram que o dinheiro, por si só, não garante sucesso, é preciso estratégia e visão. Esses exemplos ressaltam a importância de uma gestão sólida e de decisões ponderadas ao lidar com investimentos significativos.
Enquanto muitos sonham com o sucesso imediato, a história nos ensina que o verdadeiro sucesso é construído a longo prazo, com planejamento e estratégias bem definidas. O Fluminense, ao se deparar com essa proposta bilionária, deve lembrar das lições do passado e ser cauteloso para não repetir erros que podem custar caro. A reflexão que fica é: como você, torcedor, acredita que o Fluminense deve usar essa proposta a seu favor, considerando os exemplos históricos? O que a nossa rica história nos ensina sobre como lidar com grandes oportunidades? Ao ponderar sobre isso, é vital que a torcida se una em torno de um futuro promissor, mas consciente. Vamos discutir juntos nos comentários e traçar o caminho que o Fluminense deve seguir diante dessa nova realidade. Agora que exploramos todos os ângulos dessa proposta bilionária da Fiat, vamos integrar essas informações e refletir sobre o futuro do Fluminense. Em primeiro lugar, discutimos como essa proposta pode impactar diretamente o nosso querido clube, trazendo uma injeção de recursos que pode transformar a realidade financeira e esportiva do tricolor. Em um segundo momento, analisamos o ângulo tático, onde a proposta pode influenciar as decisões do técnico e a formação do time. A chegada de novos jogadores pode não apenas elevar o nível do elenco, mas também gerar uma pressão imensa sobre a comissão técnica para que os resultados apareçam rapidamente. Essa transformação pode ser um divisor de águas, mas também exige uma adaptação rápida e eficaz. Depois, falamos sobre o ângulo de mercado, e como essa proposta é uma oportunidade de ouro para o Fluminense. O clube pode se tornar um protagonista no cenário do futebol brasileiro, atraindo jogadores de renome e fazendo contratações que, até então, pareciam um sonho distante. No entanto, essa nova realidade traz responsabilidades. A diretoria precisará ser estratégica e cautelosa para não transformar essa chance em um fardo. Por último, refletimos sobre o ângulo histórico, comparando essa proposta com outras grandes movimentações no futebol brasileiro. Aprendemos que a gestão cuidadosa e o planejamento são essenciais para o sucesso. O Fluminense não pode repetir erros do passado, e deve estar atento aos aprendizados que a história nos oferece. Diante de tudo isso, o que podemos concluir? Estamos diante de uma oportunidade única que pode mudar a trajetória do nosso Fluminense. Um cenário otimista nos mostra que essa proposta pode trazer um renascimento ao clube, permitindo não apenas um elenco mais forte, mas também uma reestruturação que pode colocá-lo em um patamar superior, tanto em termos financeiros quanto esportivos. A possibilidade de trazer grandes nomes para o time e melhorar a infraestrutura é algo que todos nós sonhamos. Entretanto, é crucial lembrar que tudo isso depende de uma gestão eficaz e bem planejada. O planejamento estratégico será fundamental para garantir que essa oportunidade não se transforme em um fardo. O Fluminense precisa estar preparado para gerir essa nova realidade, mantendo os pés no chão e a visão voltada para o futuro. Portanto, o que nos resta é acompanhar de perto cada movimento e decisão que será tomada nos próximos dias. A torcida tem um papel vital nesse processo. O apoio, as críticas construtivas e a paixão que todos nós sentimos pelo Fluminense são fundamentais para que possamos trilhar esse caminho juntos. E, no final das contas, o que realmente importa é que o nosso tricolor continue a lutar por vitórias e conquistas. E você, torcedor, como se sente diante de tudo isso? O que espera do futuro do Fluminense com essa proposta? Deixe seu comentário e vamos juntos construir essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque o Fluminense sempre estará em nosso coração, e juntos somos mais fortes.